Olá, eu sou a Isabel Santos e este é o informativo falado do Observatório BR-319. Aqui eu te conto o que aconteceu de importante na área de influência da rodovia BR-319 durante o mês. Este informativo é a versão falada e resumida da versão que está disponível no nosso site na internet, no endereço www.observatoriobr319.org.br. Ele é dividido em 5 seções que trazem uma matéria principal, o destaque do mês, que fala sobre a última novidade a respeito da BR-319, a seção Interior em Foco, que destaca iniciativas positivas nos territórios da rodovia, a seção Ciência, que, como o próprio nome diz, aborda algum assunto científico ou pesquisa. E, por fim, a seção de monitoramentos de desmatamento e focos de calor. E o Minuto BR, com notinhas sobre o que foi destaque na BR-319 recentemente. Boa leitura! A matéria da seção destaque do informativo número 43 foi: Draga de garimpo invade áreas protegidas em Tapauá e revolta a população. Embarcação foi autuada pela prefeitura, mas não se retirou do município e foi destruída em ação liderada por órgãos ambientais. Entre os dias 28 de abril e 24 de maio, uma draga de garimpo invadiu pelo menos 5 áreas protegidas em Tapauá, no sul do Amazonas. A presença da embarcação revoltou moradores do município que tomaram as ruas em protesto, cobrando ações enérgicas do poder público. A maior preocupação das pessoas era a iminente contaminação de peixes e da água consumidos na região. A autuação da prefeitura não intimidou os operadores da embarcação, que ainda percorreu quilômetros no rio Purus, entre a Floresta Estadual Tapauá, a terra indígena Apurinã do Igarapé São João, a Reserva Biológica do Abufari, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável Piagaçu Purus e a terra indígena Itixi-Mitari. De acordo com a Sematur, que é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e de Turismo de Tapauá, as denúncias sobre a presença da draga começaram em 28 de agosto, quando ela estava nas proximidades das comunidades ribeirinhas de Atuarana e Itatuba. Com o apoio das polícias militar e civil, a Secretaria começou as buscas pela draga, que foi encontrada perto da comunidade Baturité, na Floresta Estadual Tapauá, onde foi lavrado um auto de notificação devido a irregularidades, como a ausência de certidão de viabilidade ambiental, anotação de responsabilidade técnica municipal e de um técnico responsável pela atividade. A medida interrompeu momentaneamente a atividade da embarcação. A draga tinha licença de operação do IPAAM, que é o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas. Essa licença foi emitida em 17 de fevereiro de 2023, em nome de João Leonardo Leisman de Sá Chaves, empresário de Rondônia ligado à Cooperativa dos Trabalhadores em Garimpo, Extrativismo, Pesca e Ambientalismo do Estado e a Nacional Intermediações Limitada. A licença autorizava a draga a pesquisa mineral de ouro em 421 hectares no período de 1 ano. A embarcação também tinha uma placa com o número de alvará da Agência Nacional de Mineração. No dia 29, a embarcação parou no Igarapé São João, na aldeia de mesmo nome na terra indígena Apurinã do Igarapé São João, próximo ao porto da cidade. Ela ficou no local em suposta manutenção até o dia 8 de maio, quando voltou para a comunidade Baturité. No dia 3 de maio, a prefeitura acionou por ofício o IBAMA, mas sem resposta concreta do órgão federal, no dia 10, a Sematur deflagrou a Operação Dubai, em alusão ao nome da draga. Na ocasião, foram realizadas autuações e embargos com base no Código Ambiental do município de Tapauá, pois as irregularidades constatadas na primeira fiscalização, no dia 28, não tinham sido sanadas, o que justificou a suspensão das atividades e a condução dos garimpeiros à delegacia de Tapauá, onde eles prestaram esclarecimento e assinaram um termo circunstanciado de ocorrência, e em seguida foram liberados. A prefeitura pediu que a draga fosse retirada do município e os garimpeiros desceram o rio. Quando foi destruída, no dia 24 de maio, a balsa estava na boca do lago Itaboca, entre as comunidades Beabá e Itaboca, dentro da RDS Piagaçu Purus e no entorno da TI Itixi-Mitari, já nos limites do município de Beruri. O Observatório BR-319 apurou que não há, no sistema de dados da Agência Nacional de Mineração,
registro de autorização de pesquisa ou lavra garimpeira nesta área. Segundo informações da Superintendência do IBAMA no Amazonas, uma força-tarefa de segurança pública ambiental destruiu a draga Dubai durante a Operação Gana, em ação coordenada entre a Polícia Federal, IBAMA, Polícia Militar e SEMA, que é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. A força-tarefa se deslocou de hidroavião de Manaus por cerca de 1h30 até a sede do município de Tapauá, de onde partiram de lancha em busca da draga, que foi localizada após aproximadamente 15 horas de buscas. A draga estava escondida dentro da RDS Piagaçu Purus, fazendo atividades ilegais de mineração. Assim, o IBAMA teve que destruir a embarcação conforme os normativos vigentes, por não haver possibilidade de remoção. Também foram aplicadas multas que totalizaram aproximadamente 16,5 milhões de reais e foram lavrados 3 autos de infração, 3 termos de apreensão, 3 termos de destruição e 1 termo de doação. E esta foi a matéria de destaque do informativo número 43. A matéria da seção Interior em Foco do informativo número 43 foi: Indígenas discutem novo protocolo para denúncias de crimes ambientais. Lideranças indígenas e representantes do governo se reuniram para discutir novos protocolos e ferramentas de denúncias durante o seminário Combatendo Atividades Ilegais em Terras Indígenas, realizado entre os dias 16 e 18 de maio em Manaus, no Amazonas. O evento teve o objetivo de aumentar a atuação dos órgãos de controle e fiscalização do Amazonas e conter o avanço dos crimes ambientais em terras indígenas. Participaram do encontro representantes das frentes de monitoramento territorial das terras indígenas Coatá Laranjal, Cetemã, Cunhã-Sapucaia, Tenharim Marmelos, Lago Jauari, Camaiuá e Pinatuba, além de indígenas de outras regiões do Brasil e servidores de órgãos dos governos federal e estadual. O seminário é fruto da cooperação entre o IPAM, a COIAB e a WCS, que são organizações membro do Observatório BR-319, por meio da iniciativa Conservando Juntos, com apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, a sigla em inglês USAID. A incidência de crimes como invasão de terras e pesca ilegal coloca em risco o bem-estar e a qualidade de vida das comunidades indígenas. Sem um programa de fiscalização adequado, a sobreposição de atividades ilícitas nesses territórios aumenta a pressão e ameaça a segurança deles. Esta foi a matéria da seção Interior em Foco do informativo número 43. A matéria da seção Ciência do informativo número 43 foi: Ingestão diária de mercúrio excede os limites seguros em 6 estados da Amazônia. Moradores de pelo menos 17 cidades de 6 estados da região norte, entre as quais Manaus e Humaitá, no Amazonas, e Porto Velho, em Rondônia, estão consumindo peixes contaminados por mercúrio acima dos níveis considerados seguros pela OMS, a Organização Mundial de Saúde. A informação é de um estudo que mostrou que, em média, 21,3% dos peixes comercializados nos principais centros urbanos da Amazônia têm níveis de mercúrio acima dos limites seguros. Entre março de 2021 e setembro de 2022, profissionais envolvidos no levantamento compraram 1.010 peixes de 80 espécies em mercados e feiras livres em cidades do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, com o objetivo de reproduzir a experiência de compra dos moradores locais. As amostras foram coletadas em Altamira, Belém, Boa Vista, Humaitá, Itaituba, Macapá, Manaus, Maraã, Oiapoque, Oriximiná, Porto Velho, Rio Branco, Santa Isabel do Rio Negro, Santarém, São Félix do Xingu, São Gabriel da Cachoeira e Tefé. As análises foram realizadas no Centro de Tecnologia Mineral e no Instituto Evandro Chagas. O estudo foi realizado por um grupo de instituições que inclui a Fundação Oswaldo Cruz, o WWF Brasil, o ISA, o IEP, a UFOPA e o Greenpeace Brasil. Esta foi a matéria da seção Ciência do informativo número 43. A matéria da seção Diálogos da BR-319 do informativo número 43 foi: MPF alerta sobre pressões para exploração de potássio em território Mura, em Altazes.
o órgão realizou coletiva de imprensa para esclarecer a atual situação causada por pressões para exploração de potássio no município. O procurador da República, Fernando Merlotto Soave, realizou uma coletiva de imprensa no dia 28 de abril para atualizações sobre o posicionamento do Ministério Público Federal a respeito da pressão pela exploração de potássio que ocorre na terra indígena Soares Urucurituba, território do povo Mura, em Altazes, no Amazonas. O procurador defende que, antes de qualquer decisão ou processo, todos os territórios pendentes de reconhecimento formal sejam demarcados. Desde 2014, os Mura têm denunciado ao MPF perfuração de poços sem autorização dos indígenas até em cemitérios ancestrais, coação e pressão para a venda de terrenos, além de relatos de ameaças. O MPF no Amazonas passou a acompanhar o caso desde então, depois de receber informações de que a empresa Potássio do Brasil começou a realizar estudos e procedimentos na região sem qualquer consulta às comunidades. Em julho de 2016, o órgão expediu recomendação ao IPAAM para que cancelasse a licença já expedida à Potássio do Brasil. E a empresa recomendou que suspendesse as atividades de pesquisa na região até a realização das consultas nos móveis previstos na legislação. Nenhum dos pedidos foi atendido. Esta foi a matéria da seção Diálogos da BR-319 do informativo número 43. Agora a gente começa a sessão de monitoramentos, começando com os desmatamentos de abril de 2023. Em abril de 2023, tanto a Amazônia Legal quanto o Amazonas, Rondônia e os municípios da BR-319 apresentaram redução no desmatamento em relação a abril de 2022. A diminuição foi de 72%, 74%, 71% e 73%, respectivamente. Dos 13 municípios monitorados, apenas Borba apresentou aumento no desmatamento, com 23%. Todos os demais tiveram redução em relação ao mês de abril de 2022. Beruri não só reduziu, como foi o único município que teve desmatamento zero. Porto Velho apresentou redução de 67%, Canutama 45%, Lábrea 80% e Manicoré de 79%. Apesar disso, todos marcaram presença no ranking dos 10 municípios mais desmatados da Amazônia Legal em abril de 2023, ocupando a 2ª, 3ª, 4ª e 7ª posição, respectivamente. Porto Velho, Canutama e Lábrea ultrapassaram mais de 2.000 hectares desmatados somente neste mês. 4 unidades de conservação apresentaram desmatamento em abril. A Resex Jaci-Paraná, que teve 126 hectares desmatados, ocupando a 4ª posição no ranking das UCs mais desmatadas da Amazônia Legal em abril de 2023. Além desta, a APA Tarumã Ponta Negra registrou 3 hectares, a Parnamapinguari 0,14 hectares e a Flona do Bom Futuro 0,1 hectares. Em relação às terras indígenas, 3 apresentaram desmatamento. A terra indígena Tenharim Marmelos Gleba B, que teve 88 hectares desmatados e ficou na 1ª posição entre as TIs mais desmatadas da Amazônia Legal e se mantém no ranking há 2 meses, em março na 2ª posição e em fevereiro na 1ª. A 9 de janeiro, com 17 hectares desmatados, ocupou a 7ª posição no mesmo ranking. E a TI Caxarari teve 0,2 hectares desmatados e não figurou no ranking das mais desmatadas da Amazônia Legal. Agora vamos aos dados de focos de calor. Em abril de 2023, todas as regiões monitoradas pelo Observatório BR-319 apresentaram aumento no número de focos de calor em relação a abril de 2022, sendo 58% na Amazônia Legal, 33% no Amazonas, 25% em Rondônia e 22% nos municípios da BR-319. 5 dos 13 municípios monitorados apresentaram aumento no número de focos de calor em comparação ao mesmo mês de 2022. Foram eles: Canutama, que liderou o ranking com 3 focos, Altazes e Manicoré, cada um com 2 focos, seguidos de Borba e Humaitá, que registraram 1 foco de calor cada. Lábrea, Careiro, Careiro da Várzea e Manaus foram os municípios que tiveram redução no número de focos de calor quando comparados a abril de 2022.
Todos não só reduziram, como também não registraram nenhum foco no mesmo mês em 2023, integrando, portanto, a lista de destaques positivos junto com Peruri, Manaquiri e Tapauá, municípios que também não apresentaram focos de calor em abril. Entre as áreas protegidas monitoradas, nenhuma unidade de conservação registrou foco de calor no mês de abril. Já entre as terras indígenas foi registrado um foco de calor na terra indígena Murutinga-Tracajá para o referido mês. Estes foram os dados de monitoramento de desmatamento e focos de calor do Observatório BR-319 para abril de 2023, publicados no informativo número 43. Finalizando esta edição do Informativo Falado, estas são algumas notas publicadas na seção Minuto BR do informativo número 43. Recuperação. Segundo o ministro dos Transportes, Renan Filho, a recuperação das pontes sobre os rios Altasmirim e Curuçá, na BR-319, deve começar em junho, no verão amazônico. Em reunião com o governador do Amazonas, Wilson Lima, o ministro também afirmou que as obras na BR-319 devem ser retomadas no verão amazônico com os trabalhos concentrados no lote C. Fiscalização. No dia 11 de maio, a Polícia Federal, o IBAMA e a FUNAI realizaram uma operação de combate ao desmatamento na terra indígena Caripuna, em Rondônia. Eles retiraram invasores envolvidos na extração ilegal de madeira. A ação se concentrou nos 12 maiores pontos de alerta dentro do território e 20 madeireiras foram alvo por fraudarem emissões de crédito no sistema de documento de origem florestal, segundo a Polícia Federal. O esquema era usado para esquentar a origem dos produtos florestais, que são comercializados ilegalmente, ou seja, para dar aparência de legalidade por meio de laranjas e planos de manejo fraudulentos. Este foi o Minuto BR. E é isso. Por enquanto eu fico por aqui. Se quiser saber mais sobre mais notícias desta edição, acesse o nosso site na internet através do endereço www.observatoriobr319.org.br. Obrigada por nos ouvir e até a próxima.